Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para, como sempre digo, né, gravar a lição dos jovens, né? Gravar no sentido de comentar o tema da lição dos jovens. Às vezes a gente se emociona, né, gente? Enfim, quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus, tá? Agradecer a Deus pela bondade e misericórdia em minha vida e a todos vocês, né, que receberam nossa mensagem aí no WhatsApp e se inscreveram, têm curtido, alguns têm participado, dado feedback, até meu amigo aí, meu mestre, né, Noab, me deu uma dica boa e eu pretendo, se Deus quiser, na próxima aula, pôr em prática isso, né, porque a gente quer trazer uma aula um pouco mais didática, né? Eu pretendo usar mais, por exemplo, um slide, mostrar um livro, enfim, algo que possa ajudar você a ter um melhor aproveitamento desses comentários dessa lição, ok? E hoje, gente, vamos tratar de um assunto que ele é um pouco, talvez, batido, mais atual e difícil de se falar, né? Difícil de falar não porque não seja bom de se falar sobre ele, mas é por causa do momento em que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo em uma sociedade que nós chamamos de pluralista. Eu acho que vocês devem lembrar. Em aulas passadas nós falamos sobre os movimentos sociológicos, filosóficos, enfim, as ideias que permeiam o nosso tempo. E de acordo com o assunto, esses movimentos que temos aí, eles podem complicar ou descomplicar, mas tudo depende muito do ponto de vista, né, de cada um. E o tema de hoje, lição de número 7 dos jovens, vai tratar sobre o casamento, tá? O tema é a realidade, tá? A realidade bíblica do casamento, tá legal? Antes de mais nada, eu queria comentar com vocês, como a gente faz de costume, ler aqui o texto bíblico, que se encontra em Marcos capítulo 10, versos 1 e ao verso 9. Deixa eu só pontuar aqui uma coisa rápida para você, professor da escola dominical. Se você for fazer alguma comparação da narrativa de Marcos com a narrativa de Mateus, você vai perceber que existe aí uma diferença, tá legal? Como assim, Silvio? Existe uma diferença? Não, eles não estão falando da mesma coisa? Sim, de certa forma, eles estão aí a falar da mesma coisa. Agora, só que tem um porém. O Evangelho de Marcos, é claro que a nossa aula não é sobre isso, tá bom? Mas o Evangelho de Marcos é considerado, tá, gente, pelos estudiosos aí do Novo Testamento, principalmente aí a rapaziada que trabalha esse texto, né? Esse assunto do Novo Testamento, a formação do Novo Testamento, ele é considerado como o evangelho mais antigo. Logo, ele como o evangelho mais antigo, ele vai ser, talvez na visão de muita gente, o menor evangelho. De fato, ele é o menor evangelho, só que ele é o evangelho mais antigo, tá? Quando você pega, por exemplo, Mateus, Lucas, você observa que a narrativa é maior. Marcos, nesse capítulo, a qual a lição, eu sinceramente, até seria bem melhor se tivesse pego, na minha opinião, o de Mateus, aqui, que se encontra Mateus 19, do 1 ao 12, tá bom? Se você fizer uma comparação, você vai observar que no livro de Mateus, capítulo 19, do 1 ao 12, o evangelista ele vai meio que trazer alguns argumentos aonde é permitido o divórcio, tá? Nesse texto de Marcos, você não vê nenhuma brecha para o divórcio. Em Mateus, você vai encontrar uma brecha para o divórcio. Então, eu te aconselho aí, professor, tu dá uma comparada. Aí vai vir a pergunta, então por que no livro de Marcos
tá? No livro de Marcos não tem essa brecha, e em Mateus você vai encontrar essa brecha. Brecha que eu falo assim no bom sentido, tá, gente? Quem está me assistindo sabe do que eu estou falando. Porque o evangelho de Marcos, ele é um evangelho, eu falei, ele é um evangelho primitivo. Ele é o primeiro. Ele é a base para que os outros evangelhos fossem construídos. Tanto a tradição de Mateus, como também a de Lucas, os estudiosos creem e acreditam que beberam em Marcos. Só que é bom sempre que se diga que cada evangelho ele tem o seu público, tá bom? Ele tem também os seus objetivos. Logo, a fala, o desenvolvimento do conhecimento pode de fato variar de um para o outro. Mateus tinha um público, Lucas tinha um público e Marcos tinha outro público. Talvez aqui em Marcos não se fosse necessário falar para esse público exatamente toda a história em torno desse tema tão polêmico que é a questão do divórcio, tá bom? Já Mateus, eu estou falando aqui em hipótese, tá, gente? Pode ser que Mateus, o público já exigisse uma, digamos assim, uma posição mais extensa, digamos assim, maior em relação ao tema divórcio, ok? Dito isso, como eu falei, a aula não é sobre o assunto, estou só aqui pontuando, porque você pode cair aí na ideia de fazer as comparações e talvez sentir essa dificuldade. Então, Marcos, ele vai falar exatamente do divórcio. E se você ler com muita calma, você pode observar, o texto de Marcos não deixa aqui nenhuma brecha, ele não deixa aqui nenhuma ponta solta, nenhuma, como é que eu poderia dizer, possibilidade de divórcio. A gente lê aqui rapidamente, observando o seguinte, verso 1. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Veja que Jesus sempre estava a ensinar, né? E aproximando-se dele os fariseus, estudiosos da Torá, estudiosos da lei, peritos, doutores, né? Perguntaram-lhe, tentando, observa que o termo aqui tentando, ou seja, não foi uma pergunta de cunho interrogativo no sentido de curiosidade, não, é uma pergunta para tentar, ou seja, para provar Jesus Cristo. Aí, qual foi a pergunta? É lícito ao homem repudiar sua mulher? Eles sabiam que não era lícito. Eles sabiam que não era lícito. Porém, eles estavam ali fazendo aquela pergunta para tentar a Cristo e saber qual seria a resposta de Jesus para assim eles poder ter um motivo de acusar. O tempo todo, as perguntas dos fariseus só tinham um objetivo, era encontrar uma forma de entrar e destruir Jesus Cristo. Mas aí Jesus não correu do assunto, isso é interessante. Apesar de ser um tema polêmico, Jesus não correu desse assunto. E aí ele vai responder. Mas ele respondendo disse-lhes, quem vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. De fato, está escrito assim que Moisés permitiu isso. Só que Jesus ele vai contrapor e vai dar a seguinte resposta. E Jesus respondendo disse-lhe, pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e une-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mais na frente eu vou tratar no ponto lá de divórcio, aqui algumas coisas sobre essa questão de escola de Shammai, escola de Hillel, como é que eles tratavam esse tema aqui do divórcio. A lição, gente, ela tá bem prática, tá bom? Bem prática. Eu aconselho o professor seguir as regras que tem aqui nela, os subsídios, tá legal? Como, por exemplo, aqui, no primeiro tópico, ele traz aqui um subsídio ao professor, que eu achei bem interessante, onde ele fala assim, professor, inicia o tópico fazendo a seguinte pergunta, o casamento nos tempos bíblicos eram diferentes dos da atualidade? Explique que sim. Entretanto, o princípio divino para o casamento permanece o mesmo. Mas, sabe, é interessante você entender que casamento, as formas de celebrar o casamento, as formas de se fazer o casamento, isso pode de fato variar de
cultura para cultura, não existe uma regra universal, né? Tem pessoas, até os dias atuais, tem pessoas que casam na igreja, tem pessoas que casam na praia, tem pessoas que casam em um sítio. Isso aí é o de menos, mas, como diz aqui, o princípio divino é o mesmo, ou seja, o casamento há tantos anos atrás, no caso da Bíblia, ele tinha a sua forma cultural. Por exemplo, se você tem uma ideia, aqui nesse livro, Manual de Tempos e Costumes Bíblicos, e é muito interessante você que é professor, se tiver em casa um livro sobre manual bíblico, ou como no caso isso aqui, da editora Betânia, muito bom esse livro aqui, tá? Do William Coleman. Se você tiver esse material em casa e puder dar uma pesquisada no capítulo que fala sobre casamento, você vai perceber que existe aí muitas informações importantes sobre o casamento. Por exemplo, você sabia que no tempo de Jesus o noivado ele durava aproximadamente um ano e que esse noivado, tá? Preste atenção, esse noivado que durava um ano, ele era equivalente a um casamento, tá bom? Havia toda uma série de regras, uma série de situações aonde as partes tinham que obedecer. Veja que, no caso, a gente vê que a Bíblia fala que José e Maria, ela era esposa dele, mas eles ainda não moravam juntos, tá bom? Porém, ela estava noiva dele e esse noivado equivalia a um casamento, tá? Isso aqui tudo conta aqui nesse livro. Tem uma parte aqui também da lição, nessa parte de subsídio, que vai tratar sobre esse assunto. E uma coisa interessante sobre o casamento, né, é que ele vai falar aqui que o casamento nessa época, do tempo bíblico, e vocês sabem disso, vocês devem já ter assistido em filme, não existia essa história de eu caso por amor, eu vou amar para depois eu casar. Muitas das vezes, essas culturas bíblicas, o casamento, como a gente se percebe, ele era arranjado pelas famílias, e esse tal de amor, o amor, ele vinha com o tempo, né? A pessoa casava, muitas das vezes não gostava daquela pessoa, mas com o passar do tempo, aquela relação ia se estreitando, se estreitando, se estreitando, até que virava um grande amor, né? No primeiro tópico, ele vai falar sobre o que é casamento, né? E a definição é que casamento, ele vai usar aqui várias palavras que eu destaquei nesse primeiro tópico, como por exemplo, união. Casamento, você que é jovem, por exemplo, que pretende casar, que está noivo, né, que pretende casar, você tem que ter isso em mente, né? Casamento é muito diferente de namoro. Namoro é uma fase de, como é que nós poderíamos dizer, pré-conhecimento, como diz aí os teóricos dos livros, que existe muito a literatura, né, relacionada a esse assunto, tá bom? Então aqui eu destaquei algumas palavras, como por exemplo, união. O que seria essa união? Tá? Você sabe que um homem e uma mulher, quando resolvem se casar, estão tomando essa decisão de quê? De se unir. E a Bíblia fala sobre isso, né? Tornar-se uma só carne. O casamento, gente, ele é tão sagrado, ele é tão espiritual, que Paulo chega a dizer em uma das suas cartas que um homem, quando ele tem relações íntimas com uma prostituta, ali ele se torna uma só carne. Ele está falando isso, Paulo, porque ele sabia que havia o quê? Um mandamento bíblico onde o marido e a mulher devem se unir uma só carne. Tem casal que a gente observa que os anos vão se passando, passa 10, passa 20, 30, 40. Quando você pensa que não, aquele casal, parece que eles são até irmãos, de tão parecido que eles acabam se tornando, porque tem aí a magia, vou usar essa palavra, a magia mesmo, a mágica do que nós chamamos de união. Além disso, ele vai falar de outras palavras, como mutualidade. Mutualidade. O que é ser mútuo, né? Não é só receber, mas é também dar. A mutualidade tem a ver com isso. Eu dou, recebo, eu também dou. Então, se a minha esposa me dá amor, eu tenho que retribuir com amor também. É claro que, eu volto a falar, esse é um assunto muito prático, porém, é um assunto que ele pode variar os conceitos. Por exemplo, alguém pode discutir e perguntar, mas o que é o amor? Será que provar que eu amo a minha esposa só pode ser
dessa maneira, ou existem outras maneiras que eu posso provar, mostrar o meu amor, meus sentimentos para uma pessoa, né? E a gente sabe que o ser humano, por ser esse oceano, né, de complexidade, a gente sabe que cada um tem a sua maneira de demonstrar esse amor, mas tem que haver isso, né? União, mutualidade, amor, acordo, é muito importante isso. Nos tempos bíblicos, isso já havia, tá? Talvez não com tanta força, mas havia um certo acordo entre os casais. E nos nossos dias atuais, essa palavra acordo, ela é mais forte do que nunca. É bom você que é jovem, principalmente você homem, tem que ter isso na cabeça de que as mulheres do nosso tempo, principalmente do Ocidente, elas têm uma mentalidade, elas têm uma forma de pensar a vida, uma cosmovisão de mundo completamente diferente. A gente sabe que as mulheres trabalham, as mulheres elas governam, elas dirigem, enfim, as mulheres têm muita força. Então, essa palavra acordo, ela é muito importante. E dentre outras palavras, tudo isso é casamento. E aí você pode começar a tua aula nesse primeiro subtópico perguntando para você o que é casamento, né? Porque você sabia que tem pessoas que antes de casar, a mentalidade que ela tem do casamento é uma mentalidade apenas de, como eu costumo falar, parece que é tudo muito romântico, né? É aquela coisa romântica, bonita, I love you, né? Coraçãozinho como o pessoal faz aí, enfim. Mas o que é casamento? Faça essa pergunta pro seu grupo, né? Os seus jovens aí, e baseado nas palavras que eles vão dizer, você vai pontuando e explicando, tá bom? Deus e o casamento. Aqui nesse ponto, eu divido ele em duas partes. Na parte A, é bíblico, o casamento, irmãos, ele é bíblico. Nos primeiros capítulos da Bíblia, do livro de Gênesis, Deus claramente abençoou o casamento. É por isso que, nesse ponto, eu até concordo com a Igreja Católica, quando ela fala do casamento como algo sagrado. A Igreja Católica ela tem aí 7 sacramentos, e dentre esses sacramentos, deixa eu tomar só um copo de água aqui, gente. Dentro desses sacramentos está o casamento, porque de fato o casamento é algo sagrado. Em que sentido que ele é sagrado? No sentido de instituição divina. E aqui eu vou deixar uma pergunta para você, professor, pensar. Um casamento que é feito apenas no tribunal, um casamento que é feito apenas perante um juiz, ele pode ser contra um casamento sagrado? Ou ele só é sagrado se ele for feito na igreja? Pense nessa perguntinha, tá bom? E aí você vai responder isso aí para os seus próprios alunos. Eu não vou responder aqui porque é um desafio que eu quero deixar para você, que é professor, pensar nisso, porque tem gente que tem essa dúvida. Como eu falo, é um assunto atual, é um assunto que é muito batido, mas de vez em quando essas questões aparecem. Eu só casei no civil, será que meu casamento é válido? Ou seja, eu tenho algum respaldo perante Deus? Porque perante os homens a gente sabe que tem, né? Quando você casa no civil ou diante de um juiz ou uma juíza, ali os seus direitos são todos amparados. Mas e a parte religiosa? E a parte espiritual, né? Então pense nisso. Então, Deus é o autor do casamento. Quem inventou o casamento? Foi Deus, tá bom? É bom deixar bem claro que esse casamento foi feito apenas com um homem e com uma mulher. Não existe outro modelo de casamento. Eu sei e reconheço que, como eu falei agora há pouco, em nossos dias atuais, a cultura, a gente vai até falar isso um pouco mais na frente, ela tem, meus irmãos, criado várias formas, né, para falar sobre esse tema. Porém, todas as formas que eles tentam trabalhar esse tema estão em desacordo com a palavra de Deus. E o nosso objetivo é fazer as coisas dentro da palavra de Deus. A outra questão também, que eu quero mostrar aqui, ele vai citar aqui uma passagem de Malaquias, capítulo 2, verso 14, né? Diz assim: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Malaquias capítulo 2, verso 14. Olha o que aqui o autor da lição está colocando aqui. Aparentemente, os homens estavam se divorciando
de suas esposas e se casando com mulheres mais novas. E isso foi considerado aos olhos de Deus abominação. Então veja que Deus, ele não tolera esse tipo de atitude. E é muito comum em nossos dias atuais, por isso que você tem como professor, se você for casado, mais velho, tem o dever de domingo deixar claro que essas questões de casar é coisa séria. Porque às vezes as pessoas, como eu falei, elas, por isso que no tempo bíblico, eu falei agora há pouco, e até a cultura que diz isso mesmo dele, eles não casavam propriamente pelo amor, não havia isso. Muitos casamentos eram de fato arranjados pelas famílias. Havia o acordo da família A, da família B, da família do noivo e também da família da noiva. E, às vezes eles nem se conheciam, existe história que eles nem se conheciam, mas ao casar-se com o passar dos anos, eles iam desenvolvendo essa afinidade. Nesse caso aqui, Malaquias, Deus está repreendendo, né? Deus está repreendendo aquelas pessoas porque eles estavam separando-se, largando suas esposas para se casar com mulheres mais novas. E isso Deus estava considerando algo como abominável, né? Ou seja, por quê? Porque o casamento, de acordo com a Bíblia, ele é uma instituição criada diretamente pelo Deus Todo-Poderoso. Então, você, professor, preste muito bem atenção nesse subtópico 2, principalmente essa parte que trata aqui de Malaquias, capítulo 2, verso 14. A terceira fala sobre a bênção de Deus para aqueles que se casam, né? Então, aqui no caso, o primeiro casal, a bênção que eles tiveram foi ter seus filhos. Nasceu Caim, nasceu Abel, infelizmente Caim se perdeu, né? Se perdeu, deixou subir ao seu coração, enfim, o orgulho, a raiva, a inveja e acabou, inclusive, até assassinando seu irmão. Mas, de qualquer forma, Deus abençoe e há bênçãos sobre a vida daqueles que pretendem casar. Então, esse é o primeiro tópico que ele vai tratar sobre o que é casamento. Eu considero essa lição não tão complexa, tá bom? Só tome cuidado com as suas análises e posições que você vai colocar em turma. Esse segundo tópico, ele também é importante porque é bom que o jovem entenda que casamento é algo que tanto o homem como a mulher têm as suas responsabilidades, tá bom? Tanto o homem como a mulher. Por isso, essa aliança, como ele fala aqui no primeiro tópico, ela começa no altar. Como vimos, para o cristianismo, o casamento é um evento celebrado diante de Deus. E ele é tão importante que somos informados da presença de Jesus numa dessas cerimônias. E foi lá que o seu ministério começou. Veja que o primeiro milagre de Jesus aconteceu em Caná, né? Onde ele transformou a água em vinho. E lá era uma festa de casamento. E a lição até faz aqui uma aplicação dizendo o seguinte: Jesus, ele não pode ficar fora de uma decisão. Então, você que é jovem, aqui falando de mim, você que é jovem, pretende novamente, eu volto a dizer, pretende se casar, é muito importante que você coloque essa decisão tão importante, tão relevante, que vai governar toda a tua vida aos pés do Senhor Jesus. Saber se de fato que a decisão que você está tomando, ela é uma decisão divina. Saber se de fato se aquilo realmente tem, digamos, sustentação, né? Porque senão você pode se arrepender, como muitos têm se apressado, muitos têm realmente enche a boca, né, para dizer, eu amo, eu estou apaixonado. Então, professor, reflita sobre isso com a tua turma. O que de fato é amor, né? As pessoas, eu sempre digo, é muito romântico, né? Eu acho que essa questão desse amor, eu acho que isso se dá por causa do que eles assistem na TV, só pode, porque na realidade, no dia a dia, não é assim, tá? O casal tem dificuldades, o casal tem conflitos, todo casal tem conflito. E se você ouvir alguém por aí dizendo assim, eu não brigo, eu não discuto com minha esposa, cara, é muito difícil acreditar numa parada dessa. Só falando aqui uma linguagem bem jovial, é muito difícil porque, se tratando de ser humano,
o ser humano em si, ele já é uma pessoa conflituosa, né? Uma pessoa difícil de lidar. Imagina você viver com uma pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, tá? Todo santo dia. Você vai olhar aquela mesma cara, você vai dormir ao lado daquela pessoa, você vai dividir momentos com essa pessoa, uma vida. E aí alguém vai dizer que não tem não tem conflito, não tem dificuldade, isso não existe, tá? Eu particularmente não acredito nisso, mas há quem sustente essa ideia. Parabéns, eu sou casado, né? E confesso que tenho meus momentos de glória, mas também tenho meus momentos de batalha, como eu penso que cada casal tem. No segundo tópico dessa segundo subida do segundo tópico, ele vai falar como é que o marido, né? Como é que o marido ele deve tratar a esposa? Veja que a Bíblia, alguns vão dizer que a Bíblia ela é um livro patriarcal, que a Bíblia é um livro machista, que a Bíblia ela é radical e outros adjetivos que as pessoas acabam dando, só que de forma negativa à Bíblia. Só que quando você lê a Bíblia, você percebe que não é bem isso. Ó, no caso aqui, sobre a questão do marido, como é que ele deve tratar a mulher? Primeiro, amando. Amando, amando, amor, amor. As Escrituras diz o seguinte, que esse amor deve ser como também Cristo amou a igreja. E aí, como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua própria vida. Então, observa que a Bíblia fala sobre o homem amar, tá? O homem deve amar a sua esposa de uma forma tão intensa, de uma forma tão poderosa, como também Cristo amou a sua igreja. Por quê? Veja que Paulo está escrevendo dentro de uma cultura onde essa cultura ela é extremamente machista. Imagine só a sociedade do tempo de Paulo, como é que não era, né? Dificilmente, eu acho que tinha, claro, tinha sempre homens mais, digamos, amorosos, mais sensíveis, mas na sua maioria os homens eram brutos, eram grosseiros. Se hoje, mesmo com toda essa educação, tá? Se hoje mesmo com toda esse mundo de informação que nós temos, ainda a gente percebe a existência, né, de uma falta de amor do homem para com a mulher, imagina o tempo de Paulo. Então, a primeira regra do marido para com a esposa é amar. Segundo, honrar. Pedro 3:7, né? Pedro 3:7, ele vai chamar a atenção para isso, né? Deixa eu até ler aqui, olha o que está escrito aqui na carta de primeiro, você aí jovem, preste bem atenção, você que está namorando, você que pensa realmente casar, olha a recomendação bíblica, 3:7, diz assim, ó, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tem que ter sabedoria, né? E trate-nas com honra, dignidade, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida. Porque se o homem vai para o céu, a mulher vai para o mesmo céu, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Veja que Paulo chega a dizer que tem orações que são interrompidas por causa desse ponto B aqui, porque o homem não honra, não trata bem a sua mulher. A outra parte, que cabe ao homem também, é a proteção, né? E ele fala que essa proteção, ele vai dizer o seguinte, né? Ela deve ser na esfera física, na esfera emocional e na esfera espiritual. Aí você, menino que não é casado, pensa como é difícil esse negócio. Pensa aí comigo, proteger a mulher de forma física, tá? Imagine só alguém tentar ameaçar a vida da sua esposa, né? Agredir. O que é que você vai fazer? Como é que decisão, né? Que atitude você vai tomar? Então veja que não é tão fácil, né? Porque agora você só está namorando, você agora só está cortejando a garota, mas chegará o dia que você vai ter que casar, né? E aí uma das suas responsabilidades como homem é proteger fisicamente, emocionalmente. Olha, meninos, você que não é casado, eu acho que, mesmo que não sendo casado, mas já deu para perceber, as mulheres, elas são um turbilhão, um oceano de sentimentos, né? A mulher, ela é um oceano de sentimento. É o tempo todo, né? São muitas emoções.
às vezes vocês vê esses vídeos, né, sobre casamento, né, eles são verdade. Por exemplo, a mulher, ela é capaz de se vestir, está muito bonita, mas tem mulheres, não são todas, tá, gente? Mas tem mulheres que, se o marido não der uma aprovação, se não falar que ela tá bonita, legal, todo mundo pode falar que ela tá bacana, que ela tá bonita, que ela tá linda, maravilhosa, tal, mas se o marido ele não der uma palavra, diz, não, meu amor, você está linda, tal, isso pode desencadear uma série de sentimentos, né? Uma série de emoções negativas. E aí, meu irmão, tu já sabe, vai dizer que não ama, que não presta atenção em mim, todo mundo fala de mim, só você que não fala. Então, isso é muito natural acontecer dentro de um casamento. E aí é que o homem tem que ter essa maturidade, porque, veja bem, Deus está colocando o homem como cabeça. Ser cabeça, ser o líder, ser o que está à frente, é uma responsabilidade muito grande mesmo. Esse aqui que eu estou colocando, esse exemplo emocional, é só um dos muitos exemplos que pode ocorrer dentro de uma relação entre um homem e uma mulher. E o terceiro é o espiritual, cabe ao homem, e aqui é muito importante isso, você que é marido, tá? Muito importante, você que pretende casar, ter essa capacidade espiritual, ok? Não seja um marido, não seja um homem que só conhece Bíblia baseado naquilo que o seu pastor prega. Seja um marido, seja um homem aonde você conhece Bíblia pelo que você estuda, pelo que você lê. Traga também essa proteção espiritual. Seja um intercessor, seja alguém que ore pela sua família, pratique o culto, né? Tem muitos lares hoje onde essa preocupação espiritual ela foi colocada de lado. E aí cada vez mais a família, a casa, ela vai ficando secularizada. O que é uma casa secularizada, irmão Silvio? Uma casa secularizada é uma casa que ela tirou Deus de dentro da casa e trouxe para dentro dela apenas o quê? Os modelos do secularismo, o modelo do mundo, os conceitos mudando, a vida mudando, está todo dentro da casa, tem tudo dentro da casa, menos uma vida espiritual pautada em Deus, ok? Então veja que a responsabilidade de um homem como marido, ela é tremenda, né, gente? E aí a lição vai tratar também sobre a mulher também tem, não é só o homem, tá? Hoje ainda tem umas mulheres que pensam assim, não, isso é responsabilidade do homem, é o homem que tem que fazer, não é bem assim. No casamento, os dois têm a sua participação. É assim, é a Bíblia quem diz, não adianta se você aprendeu no curso A, B ou C, onde diz, não, isso aqui não. É o homem que tem que fazer e ponto final. Não, a responsabilidade é dos dois. É como se fosse uma engrenagem, uma peça onde essa engrenagem ela tem que estar bem conectada para que ela possa girar sem dar problema, ok? E quais seriam aí digamos assim, as responsabilidades da mulher? Ele fala, inclusive, ele começa citando Provérbios, capítulo 18, versículo 22, que diz assim: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, alcançou a benevolência do Senhor. Uma esposa, não é uma mulher qualquer, é uma esposa. E há uma diferença muito grande, né? Entre alguém que é esposa e alguém que realmente tem uma vida muito louca. A lição vai falar, na palavra de Deus encontramos regras de convivência para o homem e a mulher. A esposa deve honrar seu marido, respeitando e sendo submissa. Essa palavra submissa em nossos dias atuais, meu irmão, ela é algo que soa de forma agressiva dentro da sociedade, tá bom? E é até interessante você, professor, perguntar para a turma o que vocês entendem por submissão. O que é ser submissa? Tá? Mas há uma diferença entre ser submissa e alguém ser subserviente. No passado, de fato, muitas mulheres elas se tornaram tão submissa que essa submissão passou para o estágio de subserviência. O que significa isso, irmão Silvio? Significa alguém que se negou totalmente, alguém que não tem alma, não tem espírito, não tem vontade, não tem livre-arbítrio, não tem nada. Toda a sua vida está na mão de outro. Outra pessoa a domina, né? Outra pessoa colocou sobre ela as rédeas, né? Colocou ali uma corrente. Então, ela só anda se a pessoa autorizar que ela ande. E não é disso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala sobre submissão, ela fala em um sentido, mas no sentido onde a mulher vai se colocar
dentro da sua posição, respeitando o marido que é a cabeça, entendendo que ele é o líder, mas que ele tem as suas responsabilidades e ela também vai ter as suas responsabilidades. E uma dessas responsabilidades da mulher, como a Bíblia fala, obedecer a vossos maridos, né? É interessante, meus irmãos, que quando se fala esse texto, tanto de Efésios como de Colossenses, a ideia de Paulo não é criar uma briga entre os sexos, né? Tem até essa ideia, a guerra entre os sexos. Isso sempre existiu. Mas isso não é bom, né? Mas o sentido de Paulo colocar essas regras: marido, ame sua esposa, esposas sejam submissas a vossos maridos, filhos, obedeçam a vossos pais, escravos, obedeçam a vossos senhores. A ideia é trazer para... Olha como é que a ideia de Paulo aqui é trazer um modelo familiar bíblico para que aquela sociedade aonde estava inserida aquela igreja, aonde estava inserida aquela família, aquela sociedade, ela pudesse, como é que eu poderia dizer, ver um exemplo diferente. Porque no meio onde o evangelho estava sendo pregado por Paulo, seja em Éfeso, seja na cidade de Roma, seja na cidade de Corinto, etc., geralmente as famílias eram bem desestruturadas. Tinha um homem, tinha a mulher, tinha os filhos, mas o homem, ele fazia o que queria, né? Às vezes até a mulher fazia o que queria. Então havia uma certa libertinagem, uma certa liberdade. Não havia esse respeito, não havia esse elo realmente de ligação entre o homem e a mulher. E Paulo quer justamente trazer para os irmãos da igreja que agora, uma vez eles como crente, eles têm que ter esse padrão. Cada um entendendo a sua função e o seu papel dentro do casamento. Para quê? Para que o mundo lá fora possa ver o exemplo desse casal que está casado e assim eles possam glorificar Deus através do testemunho desse casal. Observe, Paulo não era casado, tá bom? Mas o que ele está falando aqui, tanto em Efésios como também em Colossenses, que são essas duas passagens que falam sobre o tema, a ideia é exatamente essa: glorificar Cristo, levar o nome de Cristo aos lugares mais altos possível, inclusive dentro do casamento, porque o casamento, irmão, ele é algo que glorifica o nome de Deus, tá bom? E o terceiro e último tópico da lição, aí aqui ele vai falar sobre algumas coisinhas polêmicas, né? Mas antes disso, esse livro aqui do Timothy Keller, falando um pouco sobre conflito, tá? Aqui na página... Eu comprei esse livro ano passado, eu fui convidado para dar uma palavra, né, no encontro de casal, e eu resolvi comprar o livro, né? Comprei esse livro, e muito, muito bom. Você que é casado, indico mais do que nunca tal material, tá bom? Timothy Keller, O Significado do Casamento. Ele até faleceu, né, ano passado, esse grande estudioso aqui, grande teólogo da Bíblia. Ele fala aqui sobre o casamento, aqui na página 167, falando sobre conflitos. Agora há pouco eu falei sobre conflitos, né? Ele usa aqui uma analogia, que é a da ponte. Achei bem interessante isso. E ela diz o seguinte: ao realizar a cerimônia de casamento, gosto de usar a analogia de uma ponte para explicar esse aspecto da união conjugal. Pense numa ponte velha sobre um riacho. Imagine que há defeitos estruturais difíceis de ver. Talvez sejam rachaduras finíssimas, quase impossível de identificar a olho nu, que apenas uma inspeção detalhada revelaria. Imagine, porém, que um caminhão de 20 toneladas passe sobre a ponte. O que acontecerá? A pressão causada pelo peso do caminhão abrirá todas essas rachaduras minúsculas e elas se tornarão visíveis. Os defeitos estruturais ficarão claramente expostos por causa da tensão gerada pela passagem do caminhão sobre a ponte. Logo, será possível localizar todas as imperfeições. O caminhão não as criou, apenas as revelou. Quando você se casa, aí vem a aplicação. Quando você se casa, seu cônjuge é um enorme caminhão que passa por seu coração. O casamento faz aflorar o que você tem de pior. Não cria suas fraquezas, embora talvez você culpe seu cônjuge por suas explosões.
mas apenas as revela. Na realidade, porém, isso não é negativo. Como você alcançará sua identidade gloriosa se tomar por certo que já está bem próximo da perfeição? Olha que legal, né? Essa analogia, né? Então, o que ele está dizendo aqui? O caminhão é que passa por cima de uma ponte, a ponte está fraquinha, mas ninguém percebe. Mas ao passar por essa ponte, um caminhão de 20 toneladas, ele revela os defeitos daquela ponte. Então, ele vai dizer que o nosso cônjuge, que você que vai casar, aí você às vezes pensa que você não tem defesa. Poxa, mas eu era tão calminha, ou eu era tão calminho, eu era tão assim. Mas aí quando você casa, essa pessoa passa por cima de você, passa por cima do seu coração. E aí ele vai defender a ideia aqui, em parte, eu até acredito que isso seja mesmo. Ele vai dizer que o teu marido ou tua futura esposa, ou vice-versa, eles não vão criar essas rachaduras em você. Elas já estavam lá. Só que elas estavam de forma imperfeita, fininha ali, ninguém observava. Mas a partir do momento que passa, aí elas começam a aparecer, né? Elas começam a se desenvolver. E ele vê isso como positivo, porque você tem a oportunidade de tratar de um problema que você mesmo não sabia que tem, ou que não tinha. Então, pode ser como casamento, irmãos, é um negócio realmente bem complexo, né? É uma arte. Casar, se manter casado é uma arte muito grande. Terceiro tópico fala outras questões sobre o casamento, como por exemplo a morte. A Bíblia fala que é uma das se tem uma maneira de um casal, né, uma pessoa se divorciar e casar com outro é através da morte, até porque não tem mais porquê. E aqui vai levantar vários temas, né? Por exemplo, alguém pode perguntar com quanto tempo depois que meu marido morreu eu posso me casar, com quanto tempo depois que minha esposa eu posso me casar. Isso é muito relativo. Volto a falar, estamos tratando de assuntos que são muito baseados em um conhecimento bíblico, porém existe a questão aí da relatividade, né? E outra coisa que ele vai tratar sobre essa questão aqui também é o cuidado, né, que você deve ter ao escolher alguém. Ele até vai citar aqui, eu não concordo muito com essa passagem se aplicar nessa situação, mas eu entendo o motivo, que é 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, que diz assim, e que comunhão tem a luz com as trevas? Eu penso que não é disso que Paulo está falando, não é só eu que digo isso, tá bom? Nesse texto, não é sobre isso que Paulo está falando, ele está falando sobre a questão da união com ídolos, né? Demônios, pessoas que cultuam ídolos, na verdade estão cultuando demônios. Então, nesse sentido é que ele vai falar em que comunhão tem a luz com as trevas. Porém, as pessoas costumam fazer essa aplicação. Não vou dizer interpretação, porque estaria incorreto, tá, gente? Porque interpretação é uma coisa, a aplicação é outra completamente diferente. Então, às vezes as pessoas ela coloca esse versículo para aconselhar, né, para que a gente não venha a se relacionar com pessoas que não sejam da nossa mesma fé. Isso aqui, por mais que você possa achar que é besteira, isso aqui tem realmente muito sentido. Imagina só você é crente, é cristão da Assembleia de Deus, e aí você resolve casar com uma pessoa de uma outra denominação. Não vou nem falar da Igreja Católica, vou dizer de outra denominação. Imagine só, aos domingos, cada um indo para a sua igreja. Olha, eu vou para a Assembleia, tu vai para a Batista. Não, eu vou para a Presbiteriana, tu vai para a Quadrangular. Veja que isso é um negócio que não... Onde que fica a parte da comunhão, que eu li no começo aqui, né? Sobre o que é o casamento. Tem aqui a palavra união, mutualidade, comunhão. Onde é que fica isso? Então, não dá. É muito importante que a pessoa, ela case com pessoas que comungam da mesma fé, tá? Aí vem aqui uma outra parte que ele fala aqui, o cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado também com escolhas baseadas em emoções, baseadas no físico, né? No estereótipo da pessoa. Ele fala que Provérbios 31:30 diz, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tem muita gente que escolhe pela beleza, gente. Tem muita gente escolhendo pelo dinheiro, pela condição financeira. É claro que se a gente disser que não é legal estar casado com uma pessoa bonita, uma pessoa que tem dinheiro, eu estaria mentindo. Mas isso não mostra o caráter, isso não mostra a qualidade da pessoa, né? Isso não mostra. Então, tome muito cuidado com essas ideias. E ele vai falar sobre o divórcio. Não é bíblico o divórcio, tá? Com exceção. Volto a falar, se você pegar aqui Marcos, eu não vou entrar em detalhes, porque eu volto a dizer, esse texto aqui é polêmico. Isso aqui
levanta inúmeros debates, muitos debates, né? Por exemplo, alguém vai perguntar para você em sala de aula isso, eu tenho certeza que vai perguntar. Eles vão dizer assim, vão perguntar assim, se uma mulher que está sendo agredida, ela apanha do marido, ameaçada de morte, ela pode se separar e casar com outro? Olha, irmão, se você for analisar biblicamente, por isso que eu falo que isso aqui é bem complicado, biblicamente falando, estudando os textos, existe duas formas, né, de divórcio: a morte ou o adultério. A Bíblia não fala de agressão. Claro que a gente vai tentar dar uma explicação para tentar resolver o problema, tá bom? Mas assim, a Bíblia não dá brecha para isso. Esse assunto, volto a dizer, ele é extremamente polêmico. E eu tenho quase certeza que essa pergunta ela vai surgir aí na tua sala, tá bom? É claro que o conselho que a gente pode dar, né, é que uma pessoa que está sofrendo esse tipo de situação, ela deve denunciar. Se o marido, ainda mais se o marido for crente, né, é triste. Uma pessoa que é crente, que diz que conhece a palavra, que ora, que frequenta a igreja, ficar usando desses artifícios aí para agredir uma pessoa. Isso é considerado na nossa Constituição como crime, né? Como algo realmente que nem os próprios homens toleram. Imagine o próprio Deus, né? Morar juntos, né? Essa expressão morar junto é outro grande problema que nós enfrentamos. Morar junto, irmão, não é casamento. Hoje tem aí, né, a tal da união estável. O que é união estável? É uma união que eu posso traduzir como essa palavra aqui, morar junto. Nunca casou, nunca foi num cartório, enfim. Apenas mora junto. Só que a lei hoje, até onde eu sei, a lei ela também assegura os direitos dessas pessoas que moram juntos. Se vier a se largar, eles têm o mesmo direito que uma pessoa casada tem. E por último, a lição vai falar sobre a bigamia, poligamia e o concubinato. O que seria bigamia? Ele fala que é o ato de se ter um novo matrimônio sem que o anterior tenha se encerrado legalmente. Então, eu não posso me casar com outra pessoa se eu já estou casado, tá? E isso, infelizmente, acontece muito, né? A poligamia, todo mundo sabe, poli, né? 2, 1, 2, 4. Ou seja, é a ideia de uma pessoa que é casada ou se relaciona com mais de uma pessoa, tá? Isso é muito comum a acontecer em nossos dias, tá bom, gente? E o concubinato, tá? Nos tempos bíblicos dizia a respeito quando a gente vê lá o exemplo de Abraão, né? Onde a Sara pega a sua concubina e dá para Abraão ali poder ter um filho e tentar ali cumprir com a promessa de Deus, tá bom, gente? E aí vem a questão, né? Se a Bíblia Sagrada ela condena a questão da poligamia, a questão da bigamia e a questão do concubinato, por que homens de Deus fizeram isso, né? E é muito interessante você, professor, mostrar, se você puder pegar aí alguns exemplos de pessoas que fizeram isso, você vai ver que não deu certo. Você vê o exemplo de Davi, né? Você pode ver o próprio exemplo de Salomão. Então você vai observar que são personagens que eles se aventuraram na poligamia e o resultado não foi legal para eles, tá, gente? Então, essa é a nossa lição de domingo, tá bom? É uma lição, como eu falei, bem prática, ela é bem batida, mas de suma importância para mostrar que o casamento, ele é uma realidade bíblica, né? A realidade bíblica do casamento, ou seja, ele tem os seus respaldos bíblicos, tá bom, gente? Fiquem todos na paz do Senhor, tá bom? E até a próxima semana, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Então, se inscreve aí no nosso canal, curte lá, nos dá essa força, tá bom? E é isso aí. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.